Bom, pessoal, vamos começar hoje então a disciplina de mecânica dos materiais. Boa tarde aí para todo mundo. E primeiro me apresentar, meu nome é Fábio, sou professor da Engenharia Civil e trabalho nessa parte de engenharia de estruturas, de mecânica, mais voltada para essa parte estrutural aí da engenharia civil. Aqui, né, a disciplina de mecânica dos materiais, eu também costumo dar as disciplinas de resistência, de mecânica geral para o pessoal aí da civil e também da mecânica, e também dou aqui mecânica dos materiais para as outras engenharias. Então eu acredito que aqui vocês, depois a gente conversa aí para ver qual é o maior número de alunos aqui, de qual curso que a gente tem, para eu poder ir moldando um pouco, né, alguns comentários e algumas posições aí da disciplina para vocês, né? Eu sei que essa daqui é uma disciplina que não é pré-requisito, né, de praticamente nada aí no curso de vocês, e é mais aí como uma exigência da própria formação aí de vocês. Mas, né, eu acho que o que vocês devem ter em mente aí na hora da gente desenvolver e de pensar do porquê, né, dessa disciplina, eu acho que é importante a gente lembrar que nenhum projeto a gente costuma fazer sozinho, né, por mais aí elaborados aí que eles sejam. E eu digo isso porque é o seguinte, o que vocês vão ver aqui nessa disciplina é ter essas noções básicas para você entender como outros profissionais aí, né, outros tipos de engenheiro também aí lidam com outros problemas, que vão ser problemas aí de resistência, problemas de mecânica, e eu acho que isso é importante pelo menos para abrir aí a visão de vocês terem aí um conhecimento adicional, né, e poder aí dialogar, caso vocês precisem aí trabalhar com outros profissionais. E ao longo aí da disciplina, eu vou tentando encaixar alguns exemplos de coisas que são mais familiares para vocês, tá? Para não ficar alguma coisa aí tão perdida do que a gente está falando, beleza? Então, assim, na aula de hoje eu vou mostrar o plano de ensino, como vai ser a disciplina aqui em forma remota, que eu vou passar para vocês. Também vamos começar um pouquinho da matéria, vamos falar de avaliação, vou mostrar aí a programação da disciplina. E podem, né, quando vocês quiserem falar, pode eu levantar a mão aqui, ou pode abrir o microfone que a gente vai esclarecendo aí ao longo da aula. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, a ementa aqui da nossa disciplina, ela é mais ou menos um mix do que a gente tem em mecânica geral, que é quase essa matéria mais aprofundada, e também um pouquinho de resistência. Então, aí são os conceitos básicos, né, de resistência dos materiais e os conceitos básicos aí da mecânica, para vocês terem essa visão geral. A gente vai falar de algumas coisas que provavelmente vocês já viram até em colegial, já viram um pouco em física, né? O que a gente talvez vai dar aqui é um foco um pouco diferente para alguns pontos e aprofundar ali umas coisinhas a mais. Então a gente vai falar de estática da partícula, vai falar o que é corpos rígidos, vamos falar bastante de força, resultante de força, equilíbrio, né? É, basicamente tudo que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai estar falando de equilíbrio de força. Depois vamos entrar em outras coisas mais específicas, que são esforços solicitantes, centro de gravidade, né, centroide, momento de inércia, que são propriedades aí da seção. E no final da disciplina a gente vai falar de tensão e deformação. Então essa é uma disciplina que ela é bem gradual assim no seu conteúdo. Então tudo que a gente vai aprendendo, né, aos pouquinhos, a gente vai construindo para o tópico seguinte. E para chegar lá no final da disciplina a gente aplicar um pouquinho de tudo que a gente viu. Beleza? Então, ó, os objetivos gerais aqui da disciplina é a gente apresentar esses conceitos que envolvem a mecânica dos materiais, possibilitando vocês resolverem problemas relacionados a corpos, elementos e estruturas em repouso. Tá bom? Depois a gente tem aí os objetivos mais específicos, né, vinculados aí a cada área, que é o que a gente vai estar trabalhando ao longo do semestre.
O conteúdo, né, aqui está detalhado para vocês, essa apresentação eu já até coloquei acho que eu já até coloquei no Moodle para outra turma, que é basicamente a mesma matéria. Então, isso daqui a gente vai indo ao longo no nosso semestre e vai discutindo. Geralmente, nessa disciplina, quando eu dou ela presencial, a gente tinha 3 avaliações, né? Então, a gente acabava dividindo a disciplina em 3 módulos. A gente vai ter isso também aqui, esses 3 módulos, mas não vamos ter aquelas avaliações da mesma forma, tá? Vou entrar aqui na próxima parte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Antes de falar das avaliações, mesmo vamos só falar aí de como vai ser a disciplina de uma forma geral. As aulas eu vou ministrar aqui pelo Google Meet. Vou utilizar também, eventualmente, alguns formulários, tá, para vocês preencherem. Eu fiz aí a entrega da lista por meio aí também de formulário, um semestre. Eu vou tentar otimizar isso daqui também. Também aí estou disponível por e-mail, né, que vocês queiram conversar comigo, tirar dúvida. Mais para frente vocês vão ter monitor também da disciplina, que tá sendo feita a seleção essa semana. Então vocês vão ter essas ferramentas para vocês utilizarem. As aulas vão ser aqui, via Google Meet, e via de regra elas são síncronas, com exceção de alguma ou outra aula que eu vou ter que deixar gravada por vocês por conta de outros compromissos aí, outras necessidades que venham aí acontecer, tá? Então, de qualquer forma, mantenham aqui esse encontro, né, esse horário. Eu acho que é interessante a gente manter a aula síncrona. Eu acho que é bom para mim e bom para vocês também, que por experiência, né, lá no PSE, que a gente começou a trabalhar nesse tipo de ferramenta, às vezes essa aula assíncrona gravada, que vocês podem assistir depois, a aula vai ser gravada, tá? Então, para quem perder a aula, ela pode assistir depois, mas se você puder, né, que venham aí a aula mesmo no horário. Eu digo isso porque essa aula síncrona, às vezes assim, primeira semana você assistiu a aula no dia, segunda também. Lá na terceira semana você já teve um outro problema, deixou a aula para assistir na outra semana, depois você vai entrar numa aula síncrona e não assistiu a aula anterior. Então aí você pode ir perdendo o fluxo e te mantém aí desatualizado, pelo menos no quesito de assistir a aula, né? E a gente sabe que essas coisas viram uma bola de neve e lá no final complica, tá? Então, assim, aulas síncronas. Em relação às presenças, eu vou contabilizar, a gente vai ter aulas teóricas, vamos ter aulas de exercícios, algumas delas. Para as aulas que envolvam em teoria e que eu não estou passando o exercício para vocês fazerem, que eu vou comentar daqui a pouco, eu vou contabilizar a presença por quem está aqui na aula, tá? Então, no final da aula, você coloca o nome de vocês e aí contabilizou a presença. Vocês vão falar, professor, mas e se eu não puder, caiu uma internet, né, qualquer outra coisa? Não tem problema, né? Vocês podem assistir a aula depois, mas para esses alunos que não estiverem aqui no horário da aula, eu vou solicitar que façam um mapa conceitual aí do assunto. Vou passar daqui a pouco que é um mapa conceitual. Tá? Então, assim, para quem veio na aula, só aí digitar o nome no final, a hora que eu falar, e a presença vai estar contabilizada. Para quem não pôde, né, teve um imprevisto ali no dia, fazer o mapa do dia para contabilizar a presença, beleza? A gente também vai ter aulas de exercício, né? Essas aulas de exercício, a presença vai ser em função aí da entrega do exercício, que eu vou passar para vocês. Não precisa ser necessariamente no horário da aula, eu costumo dar um tempinho depois ali, né? Até porque pode ter gente que não assistiu o exercício, não assistiu a aula, né? Que teria aí que passar o exercício. Mas é uma aula que eu passo para vocês e vocês tentam resolver para dar uma mudada aí na dinâmica e a gente ir tirando dúvida, tá? Para não ficar só nessa coisa que deu passando matéria para vocês. Também vou disponibilizar a lista de exercício, tá? E no final da disciplina vai ter uma avaliação teórica, tá? E por teórica eu quero dizer assim, vocês não vão fazer conta, vocês vão escrever, tá? Então aí eu tenho feito isso no final. Então assim,
essas são as minhas formas, né? Vai ser a forma da disciplina. Eu já dei mecânica, dei resistência, assim, dessa forma, e eu sinto que ajuda aí vocês a virem na aula e participar, que eu acho que é importante, né? Vocês sabem que é importante. E também aí minimiza um pouco o trabalho que vocês têm fora da sala, né? Que a gente sabe que às vezes, né, o professor pode pedir atividade a cada semana e vocês ficam sobrecarregados. Então venham aqui no horário da aula, né? Missão cumprida aí em relação às presenças, tá bom? Tirando as aulas de exercício. Sobre a avaliação, né, os métodos avaliativos que a gente vai ter, são basicamente 3 quesitos, tá? O principal deles vão ser as listas de exercício que eu vou passar. Muito provavelmente são 3, né, em função aí daqueles módulos que eu falei para vocês. Mas ainda estou aí, como é a primeira vez que eu estou dando mecânica dos materiais remoto, eu vou dar uma analisada. Mas a princípio são 3. Então aí a média das listas vai valer 60% da nota. As listas vão ser corrigidas e tudo mais. A avaliação teórica no final da disciplina vai valer os 20%. E esses exercícios, essas aulas de exercício que eu passo para vocês, isso também vai valer nota, né, que também vai ser 20%. Tá bom? Então esse daqui é a nossa forma de avaliação aí para o semestre remoto. Tá? Eu não investi muito em avaliações aqui, mesmo abrindo câmera, porque eu acho que não faz sentido. Né? A gente sabe que vocês vão estar aí com consulta e tudo mais, então eu já elaborei aí essa avaliação teórica para que vocês consultem e, enfim, que cheguem aí com uma questão que vocês estudaram e pensaram. Né? A avaliação a gente tem que sair um pouco daquela questão de prova, né? E que já está um pouco ultrapassado, principalmente aqui nessa forma que a gente está. Beleza, pessoal? Isso daqui, então, em termos de metodologia de ensino e avaliação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, sintam-se livre também para perguntar depois, né? Mandar mensagem no Moodle. O Moodle, eu vou acabar mandando mensagem para vocês por lá sempre, tá? Porque vai direto para o e-mail de cada um. Então, assim, dê uma olhadinha no Moodle sempre. No e-mail vocês recebem mensagem, mas ali vai ser a comunicação oficial. Fábio, Oi, pode falar. você comentou que, né, para a gente acompanhar, né, sempre que possível, da preferência às aulas assíncronas, lá no Ciscad, Síncronas. o Ciscad está que tem aula aos sábados. Aos sábados você também dará aula ou ficará só Não, na quarta e na sexta? não, o sábado, sabe qual que é o problema? A gente, se você ver até aquela aula de sábado, ela não é contínua, é só uma semana ou outra. O problema é que esse calendário nosso, a gente está com acho que 1 ou 2 sexta-feiras a menos. Então essa carga horária que estava faltando, jogou no sábado, tá? Mas não essa carga, eu não vou dar aquela aula de sábado, isso vai ser incluído aí ao longo aí do semestre. Provavelmente eu peguei aquela aula que joguei como o dia do exame, sabe? Alguma coisa assim. Então não vai ter não, é só quarta e Ok. sexta mesmo, Uhum, ok, obrigada. beleza? Aqui, gente, a bibliografia. Então, aqui, esse semestre, a gente está com uma vantagem que eu acho que vocês já devem ter visto. Aquela plataforma Minha Biblioteca da UFTM, né? Que está lá, vocês conseguem acessar por aquele UFTM.net ou pelo Ciscad. Vocês têm conhecimento disso? Bota aí um sim ou não, vocês já ouviram falar disso. Sim, maravilha. Então, beleza. Vocês já devem ter visto que tem muita coisa lá. Então, esses livros aqui de mecânica, vocês têm lá também. Tudo bonitinho, não é aqueles PDFs, né, bagunçado que a gente acha por aí, também não é apostila. Então, o livro que eu gosto mais para essa parte é esse primeiro que eu estou passando para vocês, que é o Hibber. Mas qualquer um que fale de mecânica e que está lá disponível são muito bons, tá? Só vou falar para vocês tomarem cuidado, que às vezes pode ter confusão, porque esses autores eles têm os livros de mecânica e têm os livros de resistência. Por mais que a gente vá usar a parte de resistência mais para frente, né, lá no final da disciplina,
O principal aqui é essa parte de mecânica. Então, você fala assim, peguei o livro, mas não estou achando o conteúdo, né? Então, tentem olhar mais para aquele de mecânica. Mas, assim, tudo que vocês precisarem vai estar aqui em sala de aula, né? Vai estar nas apresentações, aqui na aula que a gente for desenvolvendo. Aí fica mais como um extra, né? Quero uma outra explicação, fiquei com dúvida nisso, não entendi direito esse exercício. Algumas coisas assim da minha aula são até baseadas nesses livros, ok? Pronto, bibliografia. Aqui está mais ou menos o cronograma, mas aqui está da outra disciplina. Eu tenho aqui o de vocês também. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Deixa eu aumentar. Essa planilha aqui, com a programação da disciplina, né, o que a gente vai ter em cada aula, se é síncrona, assíncrona, as aulas são síncronas, né, se é aula de exercício ou aula teórica, tá aqui. Eu vou colocar lá no Moodle para vocês um link para vocês poderem visualizar e tá seguindo, tá bom? Isso é só para vocês terem um controle mais ou menos, né? Pode ser que pequenas mudanças em função aí do andamento, né? Às vezes, faltou um pouquinho de matéria de passar numa aula, eu vou ter que dar uma teoria na aula de exercício. Mas aí a gente vai discutindo e no final aí de cada aula eu falo se vocês têm que entregar exercício ou não, tá bom? Mas a princípio a gente vai manter o que está aqui. Caso tenha alguma mudança, vai ser pontual. E aí eu até atualizo a planilha e mudo para vocês, tá bom? Então aqui só para vocês terem conhecimento. E lá no final, né, como eu falei para vocês, tá vendo aqui que está até branco, cinza, né? É cada um dos módulos que a gente vai trabalhar. E aqui no final, avaliação teórica final. Aquela aula de sábado que eu falei para você, eu acho que é uma aula só mesmo. E aí eu coloquei até aqui como dúvidas para o exame, enfim. Uma coisa que a gente pode trabalhar depois separado. Então é isso. Vamos falar agora do tal do mapa conceitual para aqueles alunos que não assistirem à aula. Aconteceu no semestre passado de ter alunos, professor, precisei começar a trabalhar, não consigo estar na aula nesse horário, a gente tem muito problema com gente em estágio, então que não vai conseguir assistir de maneira frequente aí essas aulas. Então eu peço assim, se você for um desses alunos, não vou conseguir assistir a aula, mas eu vou assistir depois, estou acompanhando a matéria. Então assim, me avisa depois, pode mandar um e-mail, só para eu ficar ciente, né, e saber aí que você vai estar mandando o material por fora, né, por fora não, lá pelo Moodle. Então esse mapa conceitual é basicamente um jeito de você sintetizar um assunto ou uma informação, e no caso nosso vai ser o assunto de uma aula, de uma maneira gráfica e resumida. Tá? Não precisa ser nada assim elaborado no sentido de rebuscado, de formatação e tudo mais. Mas é basicamente você desenvolver um tema e aí todas as suas correlações. Ele é mais ou menos feito da seguinte forma. Você tem um tema principal e você tem os subtópicos. Então você identifica esse tema principal e esses tópicos, né, subtópicos, nas divisões que você queira fazer, e faz a relação entre eles. Né? Aqui, como a gente vai estar trabalhando com uma questão que envolve cálculo, que envolve alguns conceitos, desenhos, então às vezes tipo, você põe uma equação, você põe ali uma definiçãozinha, né, ou um conjunto de equações, essa para essa para essa, enfim, cada um pensa de um jeito. Eu acho que isso é um jeito que eu tenho de falar, de ver se vocês assistiram ou não a aula e se conseguiram pegar aí o que tem de principal na aula, tá bom? Eu vou deixar aqui nessa apresentação alguns exemplos. Isso pode ser feito à mão. Tem programas que fazem isso também, mas pode ser feito à mão sem problema nenhum. E aí é uma questão de vocês fazerem, digitalizar, e aí a cada semana
vai ter um campo lá no Moodle. Eu costumo dividir o Moodle por semana, tá? O que a gente passou nas semanas e as atividades para entregar, que eu acho que fica melhor. E aí vocês submetem lá até a data que eu estipulo. Eu costumo fazer o seguinte, imagina, estou dando a aula de hoje e você não assistiu a aula e precisa entregar o tal do mapa. Eu costumo dar uma semana depois da aula para poder entregar isso, tá bom? Então, assim, eu acho que também é uma maneira de vocês... Ah, depois eu vejo, entrego tudo. E a gente sabe que no final das contas isso não acontece, né? Que as coisas se enrolam. Tá bom? Então, aqui a gente tem por exemplo, um mapa de ensino e aprendizagem, né? Aqui uma explicaçãozinha de como fazer, como conectar esses tópicos, como pensar neles, nesses conceitos. Tem coisas muito elaboradas, né? Assim, que o pessoal tem um quê mais artístico na hora de fazer, mas não precisa. Aqui, né, um mapa mental de vacina, que é o que todo mundo quer hoje em dia. Então, sobre os esquemas, né, sobre o foco que você quer dar aí no seu problema. Mas, assim, o que eu costumo receber é alguma coisa mais desse tipo, tá? Tirando aí formatação, uns vem até formatadinho assim, bem bonitinho, mas não é essa a questão. Eu quero ver se o conceito principal está lá e as suas relações. Quero ver se você assistiu a aula e se você conseguiu identificar o que é de mais importante que eu falei. Como vocês viram, isso aqui não é avaliativo, né? Então, assim, por mais que não é avaliativo, também, né, vamos ter aí um limite, né? Não é para fazer de qualquer jeito também, né? Porque tem que ter aí pelo menos um sinal que vocês assistiram a aula e tem aí o principal. Ok? Este daqui, gente, é o meu e-mail, tá, pessoal? Opa. Este é o meu e-mail. Mas vocês podem mandar se achar melhor lá pelo Moodle, né, que é mais fácil, ou o e-mail eu prefiro, tá bom? E acho que é isso em termos aí de apresentação da disciplina. Ficou alguma dúvida? De boa, então beleza. Por enquanto tudo certo. Então vamos lá, pessoal. Então eu vou começar aqui a disciplina. O começo ele é um pouquinho lento, né? Porque talvez eu vou passar aqui por alguns conceitos que vocês já viram, né? Mas eu acho que é importante a gente começar passo a passo aqui, algumas definições básicas para a gente ir avançando, né, e construindo as coisas. Eu utilizo aqui, para dar aula também, aqui o meu computador, que dá para eu escrever e tudo mais. Às vezes, né, a letra não fica aquela coisa, se vocês tiverem com alguma dificuldade, vocês me avisam. E aí depois, no final, eu não digo no final de cada aula, mas eu tenho um conjunto assim de assuntos e de aulas que, acabando isso, vou disponibilizar os slides. Então é isso que eu estava falando agora. Esses slides que eu vou fazer aqui agora, eu consigo mandar depois de uma ou duas aulas, que é como está compilado aqui, tá? E aqueles slides ali também, o que eu passei também vai estar lá no Moodle, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai estar estudando, né? O nome da disciplina mesmo diz, Mecânica dos Materiais. Então, separando aí basicamente, e o que a gente vai analisar, é essa parte aí da mecânica, pela própria definição que a gente tem, é esse ramo da ciência que vai trabalhar aí dos corpos em repouso ou em movimento e que estão sob ação de forças. Então é isso que a gente vai trabalhar aqui, com corpos e forças e qual que é a relação que eles têm nos nossos problemas. Para a gente trabalhar, então, com corpos e forças, a gente vai fazer primeiro duas distinções. Então, a gente vai começar a trabalhar falando de partículas. Então, aí a gente vai estudar a mecânica da partícula, a estática da partícula, e depois a gente vai para corpo rígido. Então, primeiro, falando aqui da partícula, acho que o nosso pensamento, né, uma partícula é um
um pontinho, né, uma coisinha bem pequena, e ela pode ser isso mesmo, tá? Mas por definição aqui, não é necessariamente aí um corpo de pequenas dimensões ou infinitesimais. A gente vai tratar como partícula um corpo de forma que o tamanho dele não afeta o meu problema. Por exemplo, a gente vai fazer aqui um exemplo mais para frente, que é um parafuso onde a gente tem forças ali atuando. Beleza, parafuso pequeno, mas assim, ainda é uma coisa que tem uma dimensão. A questão é, para eu, por ser de pequenas dimensões, ou por não importar aí essas dimensões, não faz sentido eu falar se ele tem um corpo ou não. Se eu analisar ali só no ponto, está suficiente. Então, basicamente, os problemas de partícula que a gente substitui aí todo esse corpo por um pontinho. Vamos lá. Por um pontinho. E nele aí costuma estar associado um conjunto de forças. F1, F2 e F3. Imagina assim, que tem 3 pessoas puxando um bloco, cada uma em uma direção. Para mim não faz muita diferença se esse bloco aí tem 10 centímetros, né? Então aí em questões aí da resultante de forças. Então essa é a questão. Depois a gente vai falar de corpo rígido, que é basicamente a contrapartida disso, que é você falar de corpos onde as suas dimensões vão importar para o problema. E mais do que as dimensões, a posição aí onde eu estou aplicando essas forças vão ter um efeito diferente no meu problema. Quando eu falo aí de corpo rígido, né, que é esse conjunto de partículas, às vezes eu costumo desenhar alguma coisa assim, ó. Vocês dão uma falhadinha aqui, tá, gente? Mas aí a gente vai arrumando. Então, um corpo aí de uma forma qualquer, essa coisa aí que parece uma batata. E aí eu posso ter um conjunto de forças que estão aplicadas aí em diversas posições. Então, isso é uma questão de ser um corpo. Agora que a gente também fala de corpo rígido, e o que o rígido quer dizer? Bom, vocês devem imaginar que qualquer coisa aí que eu pegue, ao pegar um corpo qualquer, e eu aplicar alguma força, né, e fazer alguma solicitação, provavelmente ele vai aí se deformar, né, ele vai mudar aí a sua configuração. Quando eu falo aí que é um corpo rígido, isso vai ser o fato de, após aí um conjunto de forças, esse meu corpo não vai se deformar. Então, em função, né, então ele vai ser rígido. Rígido é basicamente o contrário de flexível. Então, ali esse rígido é uma situação ideal aí que a gente imagina. Então, por definição, do jeito que está a definição aqui, ele fala assim, ó, conjunto de partículas que permanecem a uma distância fixa uma das outras, tanto antes como depois de aplicação de uma força. Ficou faltando aqui o finalzinho. Tá? Mas aí depois eu arrumo. Então, o que quer dizer? Se eu pegar aqui, ó, um pontinho aqui em cima no meu corpo e outro pontinho aqui embaixo, medir aí a distância entre esses dois pontos, eu vou ter essa mesma distância antes e depois. Então é um jeito aí de você falar que esse é um corpo rígido antes e depois da aplicação da força. Tá bom? Então, definições aí é o que a gente está fazendo agora. Nós iremos começar aí com a partícula, depois a gente vai avançar lá para o corpo rígido. Então, pessoal, como eu falei, né, a gente vai começar aí com a partícula, depois a gente vai para a mecânica dos corpos rígidos, e dentro aí desses tópicos a gente vai estar trabalhando sempre na estática, tá? Que vai ser um ramo dentro da mecânica. Porque a gente tem aí as questões dos corpos que vão estar em movimento ou movimento acelerado,
e a gente vai ter esses corpos que estão em repouso ou movimento com velocidade constante, que são os nossos corpos de equilíbrio, em equilíbrio. E basicamente a gente vai estar trabalhando com isso, tá bom? Com a estática que está dentro aí da mecânica. Os primeiros probleminhas aqui, a gente vai ter essa questão de uma força resultante, né, diferente de zero, que vai me gerar um movimento. Então, isso no começo a gente vai sair um pouquinho da estática, mas vai ser só no começo. Então, depois a gente vai trabalhar basicamente com corpos em equilíbrio, tá bom? Então, contextualizamos onde a gente está, falamos o que é partícula, falamos o que é corpo, agora a gente vai falar o que é força. Vocês já devem aí ter visto bastante, vocês sabem o que é, mas vamos aí definir mais uma vez tudo isso. Então, vocês conhecem como força, essa setinha aqui, né, que indica a aplicação de uma força em uma determinada direção, sentido e que possui uma determinada intensidade também. Então, a força ela é essa quantidade, né, esse quantidade vetorial que possui uma intensidade, que possui uma direção e possui um sentido. A intensidade, né, a gente sabe como quantificar isso. A intensidade, né, vamos supor, essa daqui é uma força de 10 newtons, 10 kilonewtons. Então, o newton acaba sendo aí a unidade de força que a gente vai utilizar. Newton e kilonewton, né, basicamente. Que é do nosso sistema aí universal, tá bom? Internacional. Então, isso é intensidade. Uma coisa que a gente também costuma fazer, a gente vai fazer alguns probleminhas agora, que é uma resposta gráfica. A gente até pode mostrar aí essa intensidade em função aí do tamanho da setinha. Né? Então, aí fazendo uma escala, falar, cada 1 centímetro é 1 newton. Então, isso talvez seja interessante na hora que a gente for somar forças e fazer uma resultante. Então, isso daqui é a nossa intensidade. A nossa direção, a gente está vendo aqui que ele está inclinado. Né? Só que, por exemplo, para a gente estabelecer de fato essa direção e falar assim, qual é a direção do nosso vetorzinho de força, eu preciso de ter pelo menos um referencial. Então é fácil, né? Se eu falar assim, essa é uma força horizontal. Todo mundo está vendo aqui na cabeça. Ou isso é uma força vertical. Agora, se ela é inclinada, a gente tem que ter uma referência. Então, o que a gente vai fazer? Né? Sempre que a gente for indicar a direção dessa força, a gente precisa apresentar aí um ponto de referência, né? Ou, no nosso caso, um eixo de referência. Vai ficar a critério. Neste caso aqui, estou colocando como eixo de referência a linha horizontal, que é uma coisa que a gente, né, tem na cabeça fácil. E aqui indica um ângulo entre essa nossa referência e a direção de fato da força. E por último, né, o sentido vai ser a setinha, para que lado que ela está apontando. Então, só para a gente dar nome aí às coisas basicamente. Então, essa daqui é a nossa forcinha. Ela de F. Agora eu vou fazer aqui na outra página, rapidinho. Só que aqui, pessoal, a gente também vai trabalhar muito com resultante. Vou tentar de novo. Resultante de forças. Então, muitos dos nossos problemas aqui vão envolver essa soma aí de forças, chegar numa resultante, e principalmente nos problemas de equilíbrio, onde essa resultante de forças, na verdade, ela é zero. Então, esse daqui é um cálculo recorrente, e a gente, como é um problema um vetor de forças, e ele é essa quantidade vetorial, ao somar aí duas forças, a gente tem que levar em consideração todos esses quesitos de intensidade, direção e sentido. Então, por exemplo,
Deixa eu só pegar minhas coisas aqui. Vamos supor que eu tenho o meu ponto material aqui, que eu vou chamar de A, e dele sai uma forcinha aqui, que eu vou chamar de P, já escrevo o nome, e uma outra aqui que eu vou chamar de Q. Então, P e Q. Beleza? Bom, então vamos imaginar que esse meu ponto material seja aquele bloquinho que eu falei para vocês, e vamos supor que eu vou aplicar aquela força, e talvez uma maneira da gente entender aí um pouco, né, como isso vai atuar, é além de ser uma pessoa aí puxando com uma determinada força de cada lado, né, a gente vê aqui que o P está um pouquinho maior, então aí subentende-se que tem uma intensidade maior, e o Q está puxando para cá. Então a gente sabe que se esse bloquinho, né, esse meu ponto A for se movimentar em função aí dessa força, ele muito provavelmente vai se movimentar alguma coisa entre os dois, talvez mais lá para o lado P. Então esse movimento final, ou essa força final, é a nossa tal força resultante, que vai vir aí da soma vetorial dos dois problemas. Então uma das formas que a gente tem também, aí só para dar nome às coisas, são coisas aí que vocês já viram, uma das formas é a regra do paralelogramo. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu copiar as forcinhas aqui. E essa regra do paralelogramo, ela consiste assim: a gente traçar linhas paralelas a cada uma das forças, de forma que essa paralela fique aí no final de cada uma dessas forças, nas extremidades, de modo que a gente monte um paralelogramo. O que eu quero dizer com isso? Seguinte, a gente tem essa força P, vou traçar uma paralela a ela. Aqui. E essa paralela que aí cruze o ponto final aí da força Q. E aí agora a gente faz a mesma coisa com a P. Vamos traçar uma paralela à força Q. E que cruze aí o final da força P. Dessa forma, a minha força resultante ela vai aqui, ó, imaginando que é como se o meu corpinho se movimentasse, né, saísse de um ponto, fosse até o final aí da setinha. Ele vai sair aqui da nossa origem e vai para a intersecção das nossas retas paralelas aí auxiliares. Então aqui é a minha resultante. Então isso daqui, gente, é a nossa soma vetorial. Espera aí, gente. Então, beleza. Essa daqui é a lei do paralelogramo. Deixa eu escrever aqui. Beleza. Mas assim, o que a gente acaba usando, e é basicamente a mesma coisa, é o que a gente chama de regra do triângulo. Que é isso eu tenho certeza, vocês já viram aí em algum lugar, que é basicamente você seguir aí o fluxo de todas as forças que a gente tem, como se realmente fosse esse pensamento do meu pontozinho A, como se ele se deslocasse e as forças atuassem separadamente. O que eu quero dizer? Vamos imaginar, tenho o meu ponto A, vou aplicar primeiro a força P, vai se deslocar até um determinado ponto, depois vou aplicar só a força Q. E no final de aplicação das duas forças,
essa minha... eu tenho a minha resultante. Deixa eu separar aqui de novo. Vou colocar aqui. E aí o que a gente faz é aplicar essas forças separadamente, como eu falei. Vamos fazer primeiro o seguinte, ó. Vamos imaginar esse ponto A, aplico a força P, depois aplico aí a força Q, logo em seguida. Então aí partindo de onde a força P acabou. E aí com isso, ligando aí do início até o fim desse conjunto aí de forças, eu tenho a minha resultante. Tá? Então temos aqui regra do triângulo. Beleza? Então assim, gente, isso daqui é como a gente faz essa soma vetorial. Essa soma vetorial das forças. A gente vai fazer isso hoje, né? Essa forma aqui mais gráfica para vocês verem aí, entenderem qual que seria o problema e o que envolve tudo isso. Mas depois a gente vai desenvolver aí outras formas, né, para a gente fazer isso mais fácil e que se adequem mais aí à nossa forma de resolver o problema. Então, os nossos problemas vão ser sempre, muitos deles vão ser mais ou menos nessa linha de pensamento. Tem um conjunto de forças e preciso saber aí a resultante deles. Então vamos supor aí que essas forças são dadas, né, com intensidade, direção e sentidos dados, e a gente precisa calcular essa resultante. Como eu falei, né, para eu calcular essa resultante, não tem que ser só a questão da sua intensidade. A gente também vai precisar aí localizar ela no espaço e saber qual é a direção dela, para poder entender exatamente o efeito dela nos nossos problemas que a gente vai analisar. Então, uma das formas que a gente tem para fazer esse cálculo, né, da determinação da intensidade e também aí da direção e sentido, mas aqui mais voltado para a intensidade e a direção, é a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos é uma lei geométrica, né, que envolve os lados de um triângulo e os seus ângulos internos. Então, reparem que aqui, né, chama regra do triângulo, porque depois aí que eu somei duas forças e liguei ali com a resultante, a gente chegou num triângulo. Só que a lei dos cossenos, ela diz o seguinte, ó. Ela diz que, por exemplo, um dos lados, nesse caso aqui eu vou pegar o lado C, ele pode ser descrito como a seguinte relação: a raiz dos dois lados ao quadrado menos duas vezes os dois lados vezes o cosseno do ângulo oposto aí ao lado que eu estou calculando. Então, ó, por isso lei dos cossenos, tá? Porque tem esse cossenozinho aí no meio. Então, se eu quero saber, conheço A, conheço B e conheço o ângulo entre A e B, e conheço o ângulo entre A e B, eu consigo calcular o outro lado do triângulo. Então, isso se aplica, né? Obviamente, aqui eu fiz para o lado C, mas eu posso também aplicar essa equação para qualquer um desses lados do meu triângulo. É só levar em consideração o lado que eu quero e o ângulo oposto a esse lado. Então essa é a lei dos cossenos. E repara que aqui, ó, se eu voltar, se eu conheço P, se eu conheço Q, e se eu conhecer esse ângulo interno, aplicando isso eu consigo achar esse lado do triângulo, né? Lembrando que a gente faz aquela relação entre o comprimento e a própria intensidade do vetor. Beleza? Então isso daqui é a lei dos cossenos, que a gente vai aplicar daqui a pouquinho. Já a lei dos senos, eu vou puxar aqui em cima, tá? Vou escrever aqui, depois eu desço o problema.
A lei dos senos, ela também tem a ver com esse mesmo triângulo, mas ele estabelece o seguinte, ó, que a relação entre um lado e o seu ângulo oposto, ele é o mesmo para todos os lados do triângulo. O que eu quero dizer? Que se eu fizer a relação A, tem dia que está falhando um pouquinho aqui as coisas, gente, um pouquinho de paciência. A sobre o seno, rapidinho. Então, A sobre o seno do ângulo oposto, ele vai ser igual à relação entre o B e o seno do seu ângulo oposto, que no caso é o beta, e aqui o C sobre o seno do ângulo oposto, que no caso aqui eu vou chamar de gama. Então, ó, esta daqui é a lei dos senos e esta é a lei dos cossenos. Tá bom? Então, isso aqui que a gente vai usar para resolver esses problemas de maneira gráfica aqui, geométrica, nessa primeira abordagem que a gente vai fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos aplicar aí num exemplo para a gente ver como é que ficaria isso. Vamos supor aí que a gente está trabalhando só com duas forças até agora. E vamos supor aí que essas forças P e Q atuam aí sobre um parafuso A, que é esse pontinho. Então não preciso aí desenhar o formato do parafusinho, né? Se está aí na cabeça, se está em cima, se está do lado. Vamos considerar ele como uma partícula e vamos calcular a resultante dessas forças. Substituir essas duas forças por uma, basicamente. Tenho aí as suas intensidades, tenho também aí a direção, né, esses ângulos, e vamos ver como é que a gente resolve isso. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é seguir essas nossas forças e aplicar a lei, a regrinha do triângulo. Né? Pega uma força, depois põe a outra lá na frente. Vamos começar com a força P, que eu acho que é melhor. Então, vamos desenhar aqui primeiro a força P, mais ou menos assim. E depois vamos colocar aqui a força Q, partindo da primeira, um pouquinho maior. Então, vou ter aqui, ó, P, aqui está o meu pontinho A, e aqui Q. Então, aí a gente sabe já pela regra aí do triângulo que a nossa resultante vai vir aqui do A, do A até o final aqui do Q. E aí a gente usaria aquela lei dos cossenos para a gente descobrir pelo menos aqui o começo, que seria a intensidade aí dessa força. Mas o que a gente precisa, né? Os lados a gente já tem. O que a gente precisa agora é determinar este ângulo interno, que é esse daqui, ó. Esse meu ângulo, que eu vou chamar aqui de gama, que é o ângulo aí que está de frente para a minha resultante. Beleza? E como que a gente faz isso? Aí a gente tem que dar uma olhadinha aqui nos ângulos do meu problema. Tá? Primeiro a gente tem aqui, ó, a força P, que está a 20 graus da horizontal. Então seria mais ou menos aqui, né? A horizontal, a gente tem 20 graus aqui. Só que repara aqui, ó, que de P para Q, a gente tem 25 graus de distância, né? De ângulo entre eles. Então vocês concordam que se eu fizesse da seguinte forma, vou dar um zoom aqui, ó, para ficar melhor para desenhar. Se eu fizer da seguinte forma, se eu prolongar a minha força P, vocês concordam que aqui eu vou ter o prolongamento de P e entre o P e o Q é o que eu tenho dado aqui no meu problema. Deixa eu voltar. Então, entre essa direção de P e a força Q,
é o que eu tenho os 25 graus. Então, se eu olhar aqui, ó, deixa eu voltar. Então, isso daqui. Opa. Isso daqui seriam os meus 25 graus. E, consequentemente, né, se eu tenho aí essa reta, se eu descontar, né, tenho 180 graus, esse ângulo todo, 25 mais o gama. Então, consequentemente, isso daqui vai ser o 180 menos 25 graus, que dá 155 graus. Beleza? Então, voltei aqui. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Deixa eu colocar o meu desenho aqui embaixo. Vou colocar o meu desenho aqui embaixo e vamos aplicar essa lei dos senos, que vai ser o seguinte, ó. Vou escrever a primeira vez aqui de maneira geral. Vai ser basicamente o R raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado menos 2 vezes PQ vezes o cosseno de gama. Tá bom? E aí, jogando os valores que eu tenho, ó, P que é 40, então vai ficar 40 ao quadrado mais o Q, que é 60 ao quadrado, 2 vezes 40 vezes 60 vezes o cosseno de 155 graus. Fazendo essa conta, aqui vai dar 97,7 newtons. Tá bom? Então essa é a nossa aplicaçãozinha aí para poder encontrar a intensidade. Tranquilo, né? Bom, mas como eu falei para vocês, só isso daí não identifica o meu vetor, né? Só a intensidade. Eu preciso aí, o sentido a gente já tem, né? A direção da setinha ele sai aí já de acordo com o sentido de cada uma das forças que a gente tem. Só que a direção a gente tem que colocar em relação aí a um eixo conhecido. E no nosso caso a gente vai usar o nosso eixo horizontal. Então vocês concordam que se eu vou utilizar esse meu eixo horizontal como referência para marcar a distância, para marcar a sua direção, eu vou precisar do quê? Eu já tenho esse ângulo, né, entre P e a horizontal, que já é um começo. Se eu encontrar esse meu outro ângulo interno aqui, ó, entre P e a resultante, eu consigo saber aí o ângulo total entre esses dois, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó, para o problema. Vou botar um pouquinho aqui. E vamos agora tentar encontrar este meu ângulo aqui, que é o ângulo alfa. E para isso a gente vai usar aquela lei dos senos, que é a outra equação que eu mostrei para vocês, né? Onde a gente tem que a relação entre um lado e o ângulo oposto vai ser a mesma aí para todos os lados do triângulo. Então, ó, vamos usar a resultante que a gente conhece e o ângulo oposto dela que a gente também conhece. Então vai ficar assim. Resultante
dividido por seno de gama vai ser igual ao Q dividido pelo seno de alfa, porque a gente tem que olhar para o lado ali oposto do ângulo que a gente está querendo achar. Então, R, nossa resultante, 97,7, seno, vou colocar o valor aqui, né? Seno de 155 graus. O Q, ele é 60, dividido aí pelo seno de alfa. Fazendo aí essa conta, né? Então aí multiplica e depois faz o arco seno, a gente chega aqui alfa igual a 15 graus. Mas ainda não é essa a resposta, né? O que a gente precisa é, vamos desenhar aqui o nosso vetor resultante. Beleza? Já temos aí a intensidade, que é o 97,7 newton. E a direção, vamos dar aqui em relação à nossa horizontal, a nossa reta horizontal, que é a nossa referência. Uma referência conhecida, né? Que a gente consiga. Então vamos voltar aqui, ó. Então a gente tem 20 graus da horizontal até P, e agora eu descobri que de P até a resultante a gente tem 15 graus. Então, somando as duas, chego aqui igual a 35 graus. E assim é que a gente define a nossa resultante. Ok? Então aqui, pessoal, eu passo... Isso é uma coisa que não é difícil, né? Vocês podem ver, continha simples e tal. Mas se a gente tiver mais forças, ou um conjunto maior aí de forças, isso vai ser mais chato aí de se fazer, né? A gente vai ter que repetir esse procedimento sempre de 2 a 2 forcinhas, porque a gente trabalha com essas relações de um triângulo. Então é um pouco complicado, é um pouco chato, né? Digamos a palavra. É para a gente fazer isso várias vezes para diversas forças. Então, assim, mostrar para vocês qual que é o procedimento que a gente teria que fazer e vamos explorar outras formas que vão ser melhores para a gente resolver esse problema, tá bom? Então, assim, na aula de hoje eu só queria começar o assunto mesmo, mostrar a disciplina. Na aula que vem eu já vou apresentar aí para vocês esses outros conceitos, né, que vai ser mais com a cara que a gente vai usar de fato, mas isso daqui é importante vocês verem, porque no fundo é uma soma aí vetorial e esse é o funcionamento geral dela, tá bom? Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu ainda tenho outras coisas para passar aqui para frente, né? Minha aula continua aqui. E eu vou passar essa apresentação só quando eu terminar aqui essa partezinha que vai até aí a aula que vem, beleza? Então, por hoje é só, pessoal, só para a gente se conhecer aí e apresentar a disciplina. E precisando, vocês vão me avisando. Agora, né, no final da aula, é que eu peço para vocês digitarem o nome. E se vocês não tiverem nenhuma pergunta, vocês podem digitar o nome e já ir saindo da sala sem problemas, tá bom? Então, muito obrigado e boa tarde aí a todos. E, pessoal, vamos ficar atento aí também com o final da aula, tá? De vocês não saírem, aquela hora que sua mãe chama, bem na hora que está terminando a aula e vocês esquecerem de botar a presença. Tchau, gente. Obrigado.
Até, gente.